Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o doutor em Ciência Política, José Luciano Dias, mestre e doutor na matéria pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, autor de vários livros e artigos publicados sobre política, história e administração pública e consultor da Fundação Milton Campos, do Partido Progressista. Luciano Dias é o mediador do evento que será realizado em vários estados brasileiros, intitulado A Nova Política em Tempos de Redes Sociais. E aqui em Rio Branco, acontece amanhã, sexta-feira, no auditório da FIRB-FAAL. Eu já conversei com o doutor Luciano Dias em outra oportunidade, falávamos, por exemplo, do impacto das redes sociais na campanha de Barack Obama, na sua primeira eleição nos Estados Unidos. E no Brasil? Podemos dizer que esta será a eleição das redes sociais? Doutor Luciano Dias, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu não tenho dúvida que será a eleição das redes sociais. Até porque todo o ciclo eleitoral de 2014 está sendo determinado pelas manifestações de 2013. Manifestações de 2013 que mudaram a política no Brasil. E elas foram organizadas, foram difundidas, tiveram sua repercussão garantida por meio das redes sociais. Então, na verdade, as redes sociais já mudaram a eleição de 2014. A questão agora é como os políticos, como os cidadãos vão utilizar desse novo instrumento para produzir uma relação melhor, uma relação mais satisfatória, que é, digamos assim, foi a principal crítica das manifestações de 2013. A busca de uma melhor relação entre o cidadão e o político. E as redes sociais, elas são um instrumento assim, decisivo nesse processo, né? Como explicar esse fenômeno na área da política? Por que as redes sociais tomaram essa magnitude em tão pouco tempo? Porque elas mudam, elas revolucionam, elas alteram todo o modelo da comunicação política do passado. Toda a comunicação política do passado é baseada no modelo da comunicação unidirecional. Sai do político, vai para o eleitor. O único retorno que o político tem, eventualmente, é através da pesquisa eleitoral, através da pesquisa qualitativa, através desses mecanismos que ele tentava saber o que as pessoas pediam, o que as pessoas pensavam. A rede social ela muda completamente isso. Ela cria um horizonte onde é possível, onde é factível, onde é quase gratuito que o político fale com todos os seus eleitores. Hoje, a ideia de que um político fale com todos os seus eleitores, 100 mil, 120 mil pessoas, não é mais absurda, não é mais uma irrealidade. Então, esse modelo das redes sociais, ela é bidirecional. Quer dizer, a pessoa fala e a pessoa escuta. O cidadão fala, o político fala, um escuta, o outro interage, os eleitores interagem uns com os outros. Então, nós estamos diante de um modelo assim, completamente diverso do que a gente tinha no passado para proceder, para organizar e para conduzir a comunicação política. Os próprios governos sofrem com essa nova modalidade de comunicação. Então, existe algum político, fala-se muito que Marina Silva saiu fortalecida das manifestações do meio do ano passado, em virtude de sua mobilização dentro das redes sociais, de ter todo aquele protagonismo autoral a que ela se refere constantemente em suas falas. O senhor acredita que realmente Marina Silva e os pré-candidatos de oposição ganharam e se fortaleceram com as manifestações dentro das redes sociais? Por enquanto, isso não aconteceu ainda. Os números das pesquisas não mostram isso. O que as redes sociais permitiram e o que as redes sociais facilitaram foi o fato de que a dimensão do protesto, a dimensão da crítica, a dimensão de uma avaliação crítica sobre a situação brasileira se tornasse disseminada. Antigamente você podia ser contra o governo, eu podia ser contra o governo, ele podia ser a favor do governo, mas nós não conhecíamos a opinião uns dos outros, nós não sabíamos quão fortes nós éramos ou quão isolados nós éramos, qual era o peso específico de nossa opinião. A sociedade brasileira, desde meados de 2013, simplesmente descobriu que ela pode comunicar-se com ela mesma pode produzir a sua comunicação. Entende? E isso, digamos, cria um outro ambiente que favorece um tipo de político e não é favorável a outro tipo de político. A Marina Silva é um exemplo disso, o senador Cristóvão Buarque é outro exemplo muito positivo de utilização das redes sociais. Então, o que está havendo é uma separação do joio e do trigo pelo processo tecnológico de mudança na comunicação política, né? Os políticos tradicionais, os velhos caciques, principalmente os rincões,
do Nordeste brasileiro, não vou citar aqui nomes, mas que o povo brasileiro já conhece muito bem, presidiram Senado, Câmara, etc. Ainda há espaço para esses políticos que são principalmente os alvos mais atacados nas redes sociais. O senhor acredita, pelo próprio estudo que o senhor tem feito, que eles também estão se adaptando a essa realidade ou eles são, enfim, refratários a esse tipo de mudança, estão se aprimorando? Como é que está a relação dos políticos tradicionais? Olha, o que a gente vê do que a gente pode elaborar em cima de um político tradicional, ele está tentando simplesmente reproduzir sobre a internet o modelo de comunicação anterior. Quer dizer, está usando a internet, está usando as redes sociais, como usava a imprensa, como usava o diário oficial, como usava o panfleto, como usava o folheto. Ou seja, está tentando usar aquilo como mais uma modalidade de divulgação de informações, que era o modelo clássico, que era o modelo tradicional, como isso existia. Agora, o rendimento para isso é um rendimento cada vez mais marginal, porque esse modelo de comunicação ele está se esvaindo, ele está se esgarçando, ele está sendo limitado a zonas geograficamente cada vez mais isoladas da política brasileira, né? Hoje mesmo um evento no interior, ele, dependendo do evento, dependendo da conjuntura, ele ganha visibilidade nacional. Então, hoje não existe mais, do ponto de vista das redes sociais, uma separação muito clara entre o que é uma notícia de um grande mercado de mídia e de um pequeno mercado de mídia. A transformação ela pode estar ocorrendo em outros lugares. A pesquisa de mídia que o governo fez no final de 2013, se não me engano foi de outubro, ela já revelou, por exemplo, que quase 46%, 47% da população já é coberta por internet. E 5 estados já estão acima de 50%. Desses 5 estados, alguns são figurinhas fáceis, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, mas Roraima também já estava na lista de estados com mais de 50% de cobertura de internet. Então, é óbvio que os políticos tradicionais, como o próprio nome diz, vão tentar fazer a política tradicional, mas ela não é o modelo mais adequado, não é o modelo mais promissor para essa nova dinâmica, né? Tem um aspecto muito importante que é o feedback. O eleitor com o seu político da preferência ou aquele pré-candidato que ele já está avaliando as ideias. Como é que o político que está entrando nesta pré-campanha pode se sair bem no ambiente das redes sociais? É consultando seus prováveis eleitores sobre algumas ideias? É entrando em debates? Como é que ele pode tirar proveito disso? Olha, na pré-campanha, do ponto de vista da pré-campanha, a gente já trabalhou para algumas lideranças com esse problema. O problema fundamental é se tornar visível, porque as pessoas não têm ideia disso, os políticos não têm ideia disso, mas um político, por exemplo, um deputado estadual num estado de 5 milhões de eleitores, ele vai ser eleito com 60 mil votos. Ou seja, ele pode ser um político muito bem sucedido, ele pode ter 10 mandatos sendo eleito com 60 mil votos, mas ele é um desconhecido. 60 mil votos no universo de 4 milhões é um universo desconhecido. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é usar a internet para descobrir quem são os seus eleitores nesse meio, né? Segundo, ele tem que interagir com aqueles temas, com aquelas preocupações que interessam a população. E terceiro, ele tem que oferecer alguma coisa à população. A população espera dos políticos alguma coisa. Não é pagar a conta de luz, não é a cesta básica, mas resolver um problema. Existe um problema social qualquer, criança desaparecida, atendimento à mulher nos postos de saúde. O político tem de participar desses problemas sociais de alta visibilidade. São 3 receitas básicas para você que é desconhecido usar a rede social na pré-campanha para se tornar conhecido. No geral, os políticos brasileiros têm se valido dessa ferramenta? Recentemente, uma pesquisa mostrou que dos 10 políticos que mais têm tirado proveito, que mais têm obtido sucesso na interação com as redes sociais, com o seu público, 5 são do Acre. Isso é verdade? É verdade. É uma pesquisa, ela não é pública, é uma pesquisa paga por um cliente, mas é uma pesquisa sobre a qual fui consultado, inclusive, para dar uma opinião sobre os seus resultados. E, assim, o que a gente pode dizer, sem um acesso muito direto à base de dados, é que a política do Acre é uma política, quando a gente olha o panorama brasileiro, é uma política moderna, né? A esquerda chegou ao poder, já temos um confronto político ideológico mais estruturado, mais organizado, em torno de ideias, não tanto em torno de pessoas. A população do Acre é uma população mais urbanizada,
A população do Estado está concentrada em 3 ou 4 dos 3 maiores grandes centros urbanos. Então, é uma população que é mais facilmente conectável pelas redes de telefonia celular. Então, você tem uma série de elementos que conduzem para isso, todos eles de caráter geral. Quer dizer, o Acre está na vanguarda porque a sua população é mais conectada. Está na vanguarda porque a sua política já evoluiu no sentido de um conflito mais ideológico, de um conflito mais organizado. Então, é esse o caminho que as redes sociais oferecem. E não é surpresa, quando você leva em conta esses fatores, que esses políticos do Acre tenham essa posição de destaque, né? Bom que você diga, né? São vários políticos locais, o deputado Gladys Cameli é um deles, a deputada federal Perpétua Almeida, o senador Jorge Viana, entre outros, estão aí como aqueles que mais têm obtido sucesso na sua interação com o público nas redes sociais. O que é que o público que vai à palestra pode esperar de A Nova Política em Tempos de Redes Sociais? Olha, o nosso objetivo é, como eu tenho dito, o objetivo é evangélico. O objetivo é levar uma nova mensagem. Essa nova mensagem tem 2 aspectos. Traga as pessoas para a internet, traga as pessoas para as redes sociais, porque elas são um instrumento para você modificar a política brasileira.